Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Livros e Ideias. Se vocês seguem, ótimo, vamos para mais um vídeo. Se vocês não seguem, por favor, se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificação e tudo isso. E divulgue para os seus amigos e dê o seu famoso like e venham nos conhecer em mais esse vídeo, certo? Hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular. Os garotos dinamarqueses que desafiaram Hitler. O autor é o Philip Roos. Nessa obra nós vamos voltar à Segunda Guerra Mundial, um tempo sombrio, mas não para falar dessas batalhas épicas, generais e batalhas e coisa que o valha. Não, senhor. A gente vai falar de uma história que eu garanto para vocês que é muito mais emocionante que qualquer filme de ação. Imagina um grupo de adolescentes, você e seus amigos que decidem peitar um exército mais poderoso do mundo, sem armas, sem uniformes, só com uma coragem. Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu na Dinamarca durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou contar essa história na qual participam os garotos dinamarqueses. Se você gosta de heroísmo, espionagem e muita adrenalina, fica ligado que esse vídeo é muito para você. Para entender essa história, a gente tem que voltar lá para o ano de 1940. Nem eu era nascido ainda. A Dinamarca é um país pacífico, como hoje, pequeno, e que se declarou neutro na guerra. Ninguém esperava o que veio na sequência. Em abril, a Alemanha de Hitler invadiu a Dinamarca, pessoal. E o rei dinamarquês, para evitar banhos de sangue, mortes, horrores da guerra, tomou uma decisão difícil: se rendeu. Aparentemente a ocupação da Alemanha foi pacífica. Os alemães circulavam nas ruas, a vida seguia um ritmo mais ou menos normal, mas por baixo dessa calmaria, pessoal, tinha uma revolta crescente, sabe? Como é normal e como sempre acontece nessas situações. Quem sentiu isso na pele muito fortemente foram os adolescentes da cidade de Odense, na Dinamarca. Esse sentimento é muito comum nos jovens, né, pessoal? E contra sobre, eu vou falar ordem estabelecida, mas não é bem ordem, é talvez desordem estabelecida. Pensa só, de repente o país não é só seu. Soldados estrangeiros com símbolos de ódio estão por toda parte. E como você reagiria? Aceitaria a situação ou lutaria? Se você fosse um garoto de 15 ou 16 anos. Aí você entra num grupo de amigos. O Knud, eu não sei como é que é essa pronúncia não, mas eu vou tentar. É Knud Pedersen. É um garoto de 15 anos e o seu irmão James, um pouco mais velho. Eles estavam morrendo de raiva vendo os alemães passeando por sua cidade como se fossem dono de tudo, como se fossem turistas. Inspirado nas transmissões das rádios secretas do nosso Winston Churchill, eles decidem não ficar parados. Juntaram mais alguns amigos adolescentes e fundam o Clube Churchill. O objetivo desse clube era perturbar os nazistas de todas as formas possíveis. O mais incrível nisso tudo é a criatividade desses jovens. Eles começam com atos pequenos, mas que já mostram a audácia. Roubam armas dos alemães, trocam as placas das ruas para confundir os soldados, picham mensagens não vou falar. Uma das coisas mais icônicas era a inspeção que eles faziam nos carros alemães, tirando gasolina e peça. Imagine a cara dos soldados quando viu os carros falhando no dia seguinte.
Olha a criatividade desse grupo, pessoal. O que começa com uma brincadeira de criança, logo vira uma operação de resistência muito mais séria. Eles começam a sabotar fábricas que produziam para os alemães, incendiar trens carregados de suprimentos. Eles eram jovens, mas com uma inteligência, uma coragem que envergonhariam muitos adultos. Isso fica claro no livro, que os adultos têm um pouco de vergonha dessa ação, mas ao mesmo tempo também um pouquinho de inveja, tá? O livro descreve detalhes dessas missões, a tensão, o medo de serem pegos, estão sempre presentes. Imagina a adrenalina de um garoto de 16 anos plantando uma bomba num vagão de trem, pessoal, sabendo que se fosse pego a pena seria muito terrível. E o interessante no livro é que eles eram tão eficazes que os alemães começaram a ficar desesperados. Não entendiam quem estava por trás de tantos ataques. Nunca imaginariam que era um bando de garotos armados apenas com uma revolta e a vontade de ter um país livre. A perseguição se intensifica, a rede se fecha, a cada missão fica mais complicado, o risco, obviamente, era maior. Infelizmente, a ousadia tem seu preço. O Clube Churchill é finalmente descoberto e os garotos são presos. O julgamento deles foi um escândalo, não só na Dinamarca, mas em toda a Europa. A ideia de adolescentes desafiando Hitler era inconcebível para muitos. Eles foram condenados a penas de prisão, alguns passaram anos na cadeia. Mas o impacto do que fizeram foi imenso. Eles não só inspiraram a resistência dinamarquesa, que se tornou depois uma das mais eficazes da Europa, como mostraram ao mundo que mesmo em meio à escuridão da guerra, a chama da liberdade, o desejo da liberdade não pode ser apagada, não importa a idade. Essa história funcionou para mim como um lembrete poderoso que a coragem não tem idade e a menor faísca pode incendiar um movimento gigantesco, pessoal. É muito legal essa constatação que eu tive durante esse livro, tá? E aí, vocês gostaram da história dos garotos dinamarqueses? Ele é muito legal, eu indico para vocês, é uma leitura muito interessante, que faz a gente refletir, mas não é uma leitura pesada, é uma leitura até que cômica às vezes. Né? Então, essa atitude desses garotos serviram como base, eu já falei, para muitos fatos que vieram a seguir. Lembra que a gente estava em 1940, a guerra durou até 1945, se não me engano. Né? É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar ou confirmar o seu famoso like, ativar o sininho de notificação. Se inscrever nesse canal se ainda não são inscritos e divulgar muito esse canal para os seus amigos e redes sociais. Sabe aquele amigo que pergunta se você tem um livro para indicar? Indique esse livro, indique o canal Livros e Ideias. Acho que assim a gente vai crescer e eu me sinto muito entusiasmado para continuar fazendo essas resenhas semanais. Isso me dá muita satisfação, isso me ajuda a viver, pessoal, de uma maneira gostosa, prazerosa. Para quem chegou até o fim desse vídeo, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!